Salve, salve galera! Bem-vindos mais uma vez ao canal História Nua e Crua. Hoje com uma continuação de uma aula bacana que eu particularmente gosto muito, que é o assunto Grécia. A gente falou na primeira aula da formação das polis e hoje a gente vai falar da formação de Atenas e Esparta em diante, até o momento em que essas cidades, em que essa civilização é dominada pela invasão dos macedônicos, certo? Então o assunto hoje é Esparta e Atenas, vamos falar dessas duas cidades. Vamos falar do período clássico, das guerras médicas e da guerra do Peloponeso, e vamos falar da invasão dos macedônicos do período helenístico, beleza? Antes de começar a aula, eu vou pedir um favor para vocês, uma ajuda para vocês. Curtam o canal, se inscrevam no canal para quem ainda não é inscrito, clica na sinetinha para vocês receberem as notificações dos vídeos. É muito importante para vocês acompanharem aí quando tiver um vídeo novo e poderem continuar os estudos de vocês. É muito importante para o canal, para que ele possa continuar existindo. E compartilha nas mídias sociais de vocês, ajudem o canal, vai ser bacana para todo mundo, tá certo? Antes de começar a aula, vou chamar a vinheta, até daqui a pouco. Vamos lá então, vamos para a primeira parte desta aula, vamos falar das cidades-estado, vamos falar de Esparta. Se vocês se lembram, na aula passada a gente falou um pouquinho de como essa cidade se formou, essa e Atenas, né? A gente parou, na verdade, no momento em que elas se formaram. E eu havia dito para vocês que a cidade de Esparta é o principal exemplo da cidade oligárquica, militarizada. Então a gente vai entender um pouquinho de como que ela se organizou. Pois bem, primeiro geograficamente. Quando a gente olha para o mapa, que está na tela de vocês, quando a gente olha para o mapa, percebam aqui na parte de baixo do mapa, onde está marcado, onde está desenhado, a cidade de Esparta ela se localiza numa região da Península Balcânica chamada Península do Peloponeso. Essa Península do Peloponeso é a parte mais ao sul aqui da Península Balcânica e é aquela primeira região que os povos gregos ocuparam. Lembra? Depois os dórios chegaram e expulsaram os povos que aqui viviam dessa região. Então, pois bem, esses povos dóricos que chegaram aqui são exatamente, ou é exatamente, o povo que deu origem aos espartanos. Pois bem, esse militarismo espartano, ele era tão acentuado, ele era tão evidente, que a gente consegue perceber nas questões políticas a associação entre exército e política. Né? Então, a gente vai chamar, por exemplo, as pessoas que pertenciam ao comando do exército de cidadãos soldados, numa teoria política criada por talvez o único filósofo da história grega, chamado Licurgo, de quem a gente tem poucas informações, temos poucos conhecimentos a respeito dele, principalmente se a gente comparar com os filósofos da região de Atenas, certo? E essa civilização espartana, ou essa sociedade espartana, perdão, ela é um pouquinho diferente daquela pirâmide social que eu mostrei para vocês na aula passada. Eu até vou colocar para vocês essa pirâmide social aqui também. A gente continua dividindo a pirâmide social em 3 partes. É uma sociedade super estamental, super estratificada, com uma possibilidade de mobilidade praticamente nula, tá? De tão rígida que era essa sociedade. E ela é dividida, como vocês estão vendo aí na tela, ela é dividida no topo dessa pirâmide social, né, aqui na pontinha, ó, em espartanos ou esparcíatas, tanto faz, pode usar qualquer um desses dois nomes, que eram os responsáveis pelo poder político, religioso e militar. Ou seja, eram cidadãos. Por isso que eu falei para vocês, quando eu disse do militarismo acentuado, são cidadãos, soldados. Né? Porque se você é um chefe militar, você tem poder político, você tem poder religioso, você tem o próprio poder militar. Abaixo nessa pirâmide social, percebam, a gente tem os periecos. Esses periecos eram uma população que vivia ao entorno da região onde os dórios moravam, na periferia da cidade de Esparta. Nos arredores da cidade eram considerados estrangeiros. Se não é descendente direto dos dórios, é estrangeiro, ponto final. Viviam basicamente de comércio e artesanato. Eram livres, mas não tinham qualquer tipo de poder político. E por último, os ilotas, que nós vamos chamar de servos do Estado. Eles não são nem escravos, nem servos propriamente dito, como a gente vai ver, por exemplo, lá na Idade Média.
né? Então a gente vai chamar de servos do Estado porque é um conceito meio intermediário entre um e outro. Tá? Então, na dúvida, entre servo e escravo, se não lembrar, não coloca nada na prova. Tá? Não escreva sobre isso. Provavelmente ninguém vai questionar, porque é um assunto muito delicado de ser tratado conceitualmente falando. O que a gente sabe? Esses ilotas, eles não tinham direitos políticos nenhum, eram super oprimidos pelos espartanos e trabalhavam forçadamente, eram camponeses, certo? Então essa é a civilização espartana na sua organização social. Eu vou colocar também para vocês agora, na tela, vocês já vai entrar já, um pouquinho da ordem política de Esparta. Tá? Não se preocupem muito com isso, não precisa sair decorando esses nomes, não vale a pena gastar tempo com isso, mas é só para vocês terem uma ideia de como a estrutura política de Esparta ela era muito complexa. E ao mesmo tempo que ela era complexa, ela dava a impressão de que não funcionava. E a ideia era essa mesmo, era não funcionar muito. Esparta tinha uma estrutura política montada para que não houvesse grandes decisões políticas a serem tomadas. Quer ver? Olhem só a imagem aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Existia como representantes de algo que hoje a gente chama de poder executivo, tá? Esse conceito a gente não pode usar muito para essa época, é mais para uma questão de entendimento, né? Mas a gente tinha alguma coisa semelhante ao poder executivo chamado de eforato. E esse eforato era composto por 5 membros, né? Os 5 éforos, eles eram eleitos anualmente. Então esse poder político trocava-se todo ano, o que dificultava que alguém tivesse, porventura, a ideia de querer tomar o poder sozinho. Em organizações paralelas, né, que funcionavam conjuntamente, existiam outras dois conselhos fundamentais, a Gerúsia e a Assembleia Popular. A Gerúsia é uma espécie de conselho de anciãos, uma espécie não, é um conselho de anciãos, ou seja, pessoas com mais de 60 anos é que podiam fazer parte, e era composta por 28 membros. Diferente da Assembleia Popular, ou a Ápela, era composta por homens de mais de 30 anos, todos eles na cadeia de comando do exército, certo? Eram 2 assembleias, o Conselho de Ancião e a Assembleia Popular, cada um com funções diferentes. O gerontério, ou a Gerúsia, aliás, ocupado aí pelos gerontes, tinha essa função de escrever as leis e fazer as leis funcionarem, enquanto a Assembleia Popular ela mais regulamentava o funcionamento do exército. E esse gerontério, essa Gerúsia, ela funcionava em paralelo, em auxílio à diarquia. A diarquia, lembra que a gente falou da questão da monarquia como a primeira das formas de política das cidades gregas? Pois bem, Esparta manteve-se com um resquício dessa monarquia, né? Em Esparta existiam 2 reis, 2 basileus, e eles eram responsáveis pelo controle do exército e religião. Normalmente, esses 2 diarcas não se davam muito bem e dificilmente eles conseguiam fazer com que as leis mudassem, porque normalmente o que um decidia, o outro ia contra, né? Enfim, mas essa era uma das ideias que Esparta tinha para a manutenção da sua ordem, da sua estrutura, sem grandes alterações, certo? E além disso, a gente tem aí os periecos, que eram convocados para a guerra quando ela acontecia, faziam a formação daquele primeiro pelotão, daquela galera que ia para a guerra com quase certeza de morte, né? Afinal de contas, eram eles que saíam correndo, como a gente vê nos filmes, com as armas em direção às flechas e às lanças, aquela loucura toda, daquelas guerras antigas, né? E por último os ilotas, que eram aqueles camponeses submetidos, como eu falei para vocês, como está escrito aí, que trabalhavam forçadamente nos campos. Certo? Entendida essa estrutura política, não se preocupem, não se apavorem, não tem que sair decorando esses nomes, é só para a gente entender a complexidade e o que às vezes até aparece como uma desorganização, né? Porque a ideia era essa mesmo, é deixar difícil de organizar. Certo? Tô bem. Então, outros 2 pontos que vale a pena a gente ressaltar com relação a Esparta, para a gente já ir falar de Atenas. Um que é muito importante, a questão da educação. A educação espartana ela era voltada inteiramente para a questão bélica, inteiramente para o exército. Afinal de contas, é uma civilização do militar soldado, do militar cidadão, né? Então funcionava da seguinte maneira. A criança nascia, até os 7 anos ela ficava em casa com a família, ela recebia uma educação familiar, né, os primeiros valores dessa criança.
Com os 7 anos ela era retirada da família e levada para uma escola, digamos assim. Nessa escola é onde eles recebiam os valores cívicos, e ficavam lá dos 7 aos 14 anos. E aí eles iam aprender algumas coisas muito importantes para o espartano. Por exemplo, a xenofobia. Eles eram incentivados a serem xenófobos. É só a gente olhar aquela pirâmide social. Se vocês quiserem voltar o vídeo, vocês vão ver lá na pirâmide social, uma das coisas que eu falei para vocês sobre os periecos é que eles eram considerados estrangeiros. Então o espartano não gostava desse estrangeiro, ele não tinha que gostar, exatamente para não haver mistura, não haver miscigenação dessa civilização desde a sua origem dórica. Então a xenofobia ela era um incentivo. Outra coisa que eles aprendiam muito importante é o laconismo, que é o ato de falar usando poucas palavras. A ideia é que eles não se comunicassem. Óbvio, lógico, se eles se comunicam, eles se questionam. Se eles se questionam, eles criticam. E se eles criticam, tem mudança. Essa é a base da filosofia, essa é a base do pensamento filosófico. É a gente levantar questionamentos para pensar sobre aquilo que está acontecendo no mundo, para pensar o próprio homem. E isso era o que o espartano não queria de jeito nenhum. Então, para evitar um desenvolvimento do pensamento, para evitar o desenvolvimento da filosofia, eles vão estimular as pessoas a não falarem, ou a falarem muito pouco. Entende essa ideia que eu falei para vocês lá no começo também, da gente quase não ter filósofo em Esparta? É por isso, tá? Por isso que o Licurgo é uma dessas poucas figuras que vão representar o pensamento espartano, certo? Então, dos 7 aos 14 anos, essas crianças, meninos e meninas, ficavam nessa escola recebendo essa educação cívica e a partir dos 14 anos iam para o treinamento militar, meninos e meninas. Tá? Afinal de contas, esses meninos e essas meninas, quando se transformassem em adultos, precisariam gerar filhos fortes para Esparta. E para gerar filhos fortes para Esparta, eles precisavam estar em forma. Então, treinamento militar para os dois. Mulher participava de guerra. Quando o homem saía para a guerra, quem protegia a cidade era a mulher. Então ela precisava de treinamento militar. Percebam aí a segunda coisa importante que eu falei que a gente precisava tratar nesse momento aqui em Esparta. As mulheres, elas tinham um relativo valor. Não é aquela coisa super valorizada, não é disso que eu estou falando, não. Mas quando a gente compara com Atenas, por exemplo, as mulheres tinham muito mais espaço em Esparta do que em Atenas. Certo? Então existia uma valorização relativa da figura feminina em Esparta. Pois bem, com 18 anos, com 17, dependendo do tempo histórico, aí os historiadores divergem um pouquinho com relação a essa idade, mas isso é o que menos importa para a gente agora. Mas quando essas crianças atingiam essa idade da maioridade, as meninas casavam-se e iam cuidar da casa, iam viver na casa com os maridos e criar os filhos de Esparta. Não eram os filhos deles, eram os filhos de Esparta. Né? E os meninos iam fazer a prova para entrar para o exército. E essa prova era uma luta. Juntava-se um grupo de ilotas, armavam-se esses ilotas, armava-se o espartano e a brincadeira era quem ficasse vivo. Ganha quem ficar vivo. E obviamente que a chance maior de sobrevivência era do espartano. Então esse espartano com 18 anos fazia esse teste, depois cumpria o serviço militar, e aí com 30 anos, 30 e poucos anos, ele se aposentava. Se aposenta, casa e vai ter os filhos. De novo, com relação aos filhos, um dado muito importante com relação aos filhos. Filho com problema físico era sacrificado aos deuses. Não era assassinado, não era morto, era sacrificado em nome dos deuses. É importante a gente entender como que a civilização daquele momento pensava. A gente até pode falar assim, nossa, mas é cruel, é não sei o quê. Para os nossos valores hoje, sem dúvida nenhuma. Né? Seria um absurdo a gente pensar num sacrifício de criança. Mas naquela época eles imaginavam que o sacrifício dessa criança que tivesse alguma deficiência, algum problema, evitaria que outras situações como essa acontecessem e os deuses os ajudariam nas guerras. Por isso o sacrifício. Certo? Dúvidas sobre Atenas? Sobre Esparta, perdão? Ótimo. Então vamos falar um pouquinho de Atenas agora. Pessoal, completamente diferente de Esparta, Atenas é uma cidade que vai se desenvolver até o modelo oligárquico, até o modelo democrático, perdão. Ela passa pelo modelo oligárquico, mas ela vai se desenvolver depois da tirania numa democracia. Atenas se localiza, olhem aqui no mapa para vocês verem, Atenas se localiza um pouquinho para cima da península do Peloponeso. Ela se localiza na península da Ática. Tá? Então já é uma região mais próxima
do continente, da parte continental, mas Atenas, diferente de Esparta, Atenas não tinha a mesma quantidade de terras férteis que Esparta tinha. Porém, Atenas ela é fundada por aqueles povos que fugiram dos dórios, aqueus, eólios e jônios, em especial esses últimos, né, os jônios. E se lembram que eu falei para vocês na aula passada que os jônios, os aqueus, eólios e jônios, os creto-micênicos, eles desenvolviam um comércio marítimo, inclusive eram organizados numa talassocracia, que é o governo de quem tem o poder dos mares, né, o poder dos barcos. Pois bem, Atenas não é uma região com terras muito férteis, mas é uma região com portos naturais muito bons. Então Atenas vai se desenvolver comercialmente, certo? Então Atenas tem um início oligárquico, né? Essa monarquia ateniense vai se desenvolver numa oligarquia, e essa oligarquia rapidamente vai se confrontar com um problema muito sério que Esparta não viveu, por exemplo, que é o crescimento do comércio. Óbvio, está ali de frente para o mar, com portos naturais, com conhecimento marítimo, o comércio marítimo se desenvolve e vai ser criado dentro daquela pirâmide social tradicional que a gente viu na aula passada, vai ser criado um problema, porque aquela população excluída, aqueles tetas, aqueles georgóis, em alguns casos, eles vão começar a ganhar dinheiro com o comércio. E vai chegar um momento em que esses comerciantes vão ter mais dinheiro do que os eupátridas, ou talvez tanto dinheiro quanto os eupátridas, né, tanto ouro quanto os eupátridas. E vai começar a haver um conflito entre essas classes sociais, né? E esse conflito ele é evidente, ele fica fácil da gente perceber quando a gente olha essa nova composição da pirâmide social de Atenas. Olhem aqui na tela para vocês verem como ela é mais complexa, né? Percebam, no topo da pirâmide social temos os eupátridas, que são aqueles mesmos, e abaixo os demiurgos, que são esses comerciantes, são esses grandes comerciantes, principalmente do comércio marítimo. Tá? Então esse demiurgo, que é o comerciante e o artesão próspero, esse cara vai começar a conflitar com os eupátridas, pelo poder político. Abaixo dos demiurgos a gente já tem uma junção daquelas classes mais excluídas, que são os georgóis e os tetas, pequenos agricultores e marginalizados de um modo geral. E como essa civilização passa a fazer comércio, e aqui entra um ponto muito importante que a gente tem que entender de Atenas, pessoal. O comércio ele se desenvolve, e quando Atenas dominava uma região para estabelecer o comércio, ela também escravizava esse povo dominado e levava esse escravo para dentro da cidade de Atenas. Então começa a ter dentro de Atenas muitos estrangeiros, trabalhando com comércio, trabalhando com escravos, ou os escravos propriamente ditos. E esses estrangeiros compõem uma outra classe social, que são a dos metecos, que são aqueles caras que, independente de qualquer coisa, nunca vão ter direito político. Beleza? E por último, os escravos. E aqui eu vou pedir para vocês uma atenção muito grande quando a gente fala no conceito de escravos. Nós aqui no Brasil, a gente está muito habituado a falar de escravo e pensar logo no negro africano, que foi escravizado e durante todo aquele período da diáspora africana trazido para o Brasil, esse povo trazido para o Brasil à força, né? E a gente fala em escravo e naturalmente a gente começa a pensar nesse modelo de escravidão que existiu no Brasil. Tá errado, tá? Cuidado, não mistura uma coisa com outra. Inclusive o vestibular adora fazer pegadinha comparando os escravos brasileiros com os escravos gregos ou romanos. Quando eu falo de escravo aqui, eu estou falando do escravo vencido de guerra, eu estou falando do escravo por dívida, tá? É outro modelo de escravidão, tá certo? Mas de qualquer forma, o volume de escravos trazidos para dentro da Grécia é um volume muito grande, tá? E por ser muito grande, a Grécia, ou Atenas, perdão, esquece a Grécia, Atenas, Atenas passa a depender demais da existência desse escravo. Não à toa, a gente vai dizer que a Grécia, de um modo geral, agora sim Grécia, ela se organiza no modo de produção escravista, porque a dependência da economia grega é atrelada diretamente à figura do escravo, certo? Muito bem, isso vai ser muito importante para a gente entender o fim da sociedade ateniense, mas principalmente quando a gente for trabalhar com Roma logo logo, e a decadência romana está ligado diretamente ao fim da escravidão ou à dificuldade da captura de novos escravos, certo? Muito bem, então
para resolver esses conflitos entre as duas classes dominantes da política, e também para resolver os problemas sociais da população mais pobre e marginalizada, que é óbvio, marginaliza-se um volume muito grande de gente, esses caras vão passar fome e eles vão se rebelar. Né? A fome é o vírus da revolução, disse para mim uma vez uma aluna que eu achei uma definição brilhante, né? Não sei se ela leu em algum lugar, né? Eu particularmente adorei essa definição, né? A fome é o vírus da revolução. Né? E isso estava trazendo a fome e a marginalização, estava trazendo muito problema para Atenas também. Então, para tentar resolver esses problemas políticos e sociais, dá-se espaço na política ateniense para os reformadores, né? Para os reformistas. Né? E esses reformistas, a gente vai falar de 4 deles, a gente vai falar de Drácon, Solon, Psístrato e Clístenes, a gente vai focar nesses. Depois Péricles a gente fala mais pra frente, mas aí ele já não é mais um reformista, já é um tirano. Aí a gente entra numa outra concepção. Né? O próprio Psístrato, ele começa como um reformista e vira um tirano. Né? Mas a gente vai falar dessas 3 figuras agora, que são bem importantes. O Drácon é o primeiro desses reformistas. Lá no ano de 621 a.C., ele vai escrever as primeiras leis. Tá? Essas leis severas, rígidas, draconianas, como a gente chama. É comum os homens mais velhos, as mulheres mais velhas, quando são muito rígidos, né, eles usarem essa expressão, quando eles querem se referir a algo muito rígido, eles usarem a expressão draconiana. Vocês mais jovens que estão assistindo o vídeo aí, eu tenho certeza que vocês não usam essa expressão, mas antigamente se usava. Outro reformista importante é o Solon. Né? O Solon, no ano de 594 a.C., ele toma 2 medidas muito importantes. A primeira é um aumento da participação política da civilização. Existiam alguns órgãos políticos que eu não falei para vocês, porque também não vale a pena a gente gastar tempo, o Areópago, a Bulé, a Eclésia, o Elieu. Não se preocupem com esses nomes. O que a gente tem que entender que o Solon faz é ampliar a participação do cidadão e não do povo. Do cidadão, eu já vou falar para vocês do conceito de cidadania daqui a pouquinho, que aí vale para Atenas e vale para Esparta, tá? Já vou tratar disso. Mas o Solon, ele amplia a participação política do cidadão, ele cria mais cargos, tentando aquietar um pouco esses eupátridas e esses demiurgos que brigavam. Essa é a primeira das ações importantes do Solon. A segunda ação importante do Solon, ele acaba com a escravidão por dívida. E aqui é uma coisa muito louca, porque o escravo por dívida, pessoal, é o ateniense. É o cara que vive ali, não o descendente direto do fundador de Atenas, não, mas o cara que já era de 1 ou 2 gerações de Atenas, porventura tinha algum direito político, e isso causava um problema muito grande em Atenas, porque vinha gente de fora, vinha estrangeiro colocado na condição de escravo, e aí de repente um ateniense também é colocado na condição de escravo. Né? Isso gerava algum problema e o Solon vai lá e acaba com a escravidão por dívida. E a gente pode pensar no momento assim, nossa, que bom, o Solon fez uma boa ação, uma boa atitude. E de fato, acabar com a escravidão ela é importante. O problema é quando a gente acaba com a escravidão e a gente não dá uma ajuda para essa pessoa que está sendo liberta. Tá? Porque esse cara que era escravo por dívida, ele pelo menos ele ia lá, trabalhava e comia. Aí de repente acaba com a escravidão por dívida, esse cara é excluído do trabalho e é colocado no lugar dele um escravo. O que vai acontecer com esse cara que foi livre, que foi liberto? Ele vai virar um marginalizado, ele vai virar um pobre excluído da civilização. Pronto, resolveu o problema da escravidão, criou-se um problema social. Percebe? Não adianta tomar uma atitude sozinha, ela tem que ser tomada o mais rápido possível. É óbvio, a gente quando pensa na história, pensa que no caso do Brasil, por exemplo, a escravidão tinha que ter acabado muito antes, não tinha nem que ter acontecido, não deveria ter acontecido a escravidão, mas quando a gente pensa no movimento abolicionista, a gente entende que ele poderia ter sido antes, né, mais cedo, em especial pelo fato do Brasil ter sido o último país a abolir a escravidão na América do Sul. Mas enfim, isso é um papo para a aula de História do Brasil, já tem no canal aí uma aulinha de Brasil pré-colonial, e o próximo assunto que a gente vai trabalhar é o assunto de Brasil colônia, a gente vai falar da escravidão no Brasil. Mas percebam, quando acaba-se então com o problema da escravidão, ele precisa vir acompanhado dessa ajuda, dessa correção com relação ao que esse ex-escravo vai ter. Ele precisa de um apoio, ele precisa de um sustento. Na Grécia não teve, ele virou um marginalizado, ele vai continuar se incomodando.
Quem resolve esse problema é o próximo reformista, lá no ano de 561 a.C., um cara chamado Pisístrato. Um cara que é politicamente genial, um cara que enxerga a cidade de Atenas e enxerga a política e ele entende o que precisava fazer para resolver os problemas. Tem um número muito grande de marginalizado porque não tem emprego para todo mundo. Quem que vai ofertar esse emprego e evitar esse problema social e evitar a violência e fazer com que esse marginalizado receba algum tipo de dinheiro, receba algum tipo de renda e gaste essa renda no comércio. Afinal de contas, Atenas é uma civilização que depende do comércio. Então era importante que tivesse gente ganhando dinheiro, era importante que tivesse gente com capacidade de consumo. É óbvio, isso é evidente numa civilização que tem comércio, uma civilização que depende do comércio. E o Pisístrato tem uma ideia genial, ele faz obra pública. Simples. Vai fazer, dentro daquilo que era possível para aquela época, algumas pavimentações de ruas, vai construir prédios públicos, enfim, ele vai movimentar a economia em cima de obras públicas, e essa geração de emprego através de obra pública é um dos maiores motores para a resolução de problema social na história da humanidade. A gente vê isso em diversos outros lugares. A gente vai ver, eu coloquei para vocês a aula de crise de 29, a primeira parte, aqui recentemente, para quem está acompanhando o meu canal na ordem dos vídeos, né? Para quem não está acompanhando, é só olhar nas listas de vídeo que vocês vão ver a aula da crise de 29. E quando a gente fala da recuperação da crise de 29, ela está baseada nessa mesma ideia, nesse mesmo princípio, obra pública. Bota a galera para trabalhar, gera renda, esse dinheiro vai circular, e aí a gente está falando lá da crise de 29, esse dinheiro vai circular, e essa circulação fomenta a tributação e o próprio Estado. No caso do Pisístrato não foi diferente, no caso de Atenas não foi diferente. Coloca dinheiro em circulação, ou ali emprega aquela galera, eles param de ser um problema social, e eles vão capitalizar esses comerciantes, esses demiurgos. Certo? Tô bem, a ação dele é tão positiva que ele vai receber o título de tirano e vai ficar no poder até 512, quando ele morre. O poder dele passa a ser vitalício e hereditário. Né? Quando ele morre em 512, ele deixa o poder para o filho, né? E aí os filhos, tanto Hipias quanto Hiparco, que são os dois sucessores dele, eram péssimos na administração política, fizeram um monte de bobagens, acabaram um fugindo, o outro sendo morto, enfim. Tá? Mas são figuras que não são importantes. Com a morte dos filhos do Pisístrato e a fuga, né, dos filhos dele, assume o poder um outro tirano, um cara chamado Clístenes. E aí essa é uma figura muito importante, porque o Clístenes ele vai ser conhecido como o pai da democracia. O Clístenes ele faz uma coisa muito interessante. Ele vai pegar o mapa político de Atenas, o mapa geográfico, aliás, de Atenas, ele vai pegar esse mapa geográfico e vai pensar como se fosse um mapa político. Simples, não é difícil de entender. Ele pega o mapa da cidade e ele vai picar esse mapa da cidade, né, em 10 partes. Ele vai criar 10 demos. E ele vai dividir a política igualmente entre cada uma dessas demos. São, portanto, 10 espaços políticos dentro da cidade de Atenas, cada espaço com capacidade de diretriz própria. Né? E aí a gente tem, olhem aqui na tela para vocês entenderem melhor, a gente tem essa divisão política, ó, dentro dessas 10 tribos ou dessas 10 demos. Né? Uma bulé, que é um dos órgãos políticos mais importantes, divididos aí em 500 membros, 10 arcontes, um para cada tribo, 6.000 membros da eclésia, que era uma espécie de assembleia consultiva. Né? Então, percebam que essa política ela é oferecida a um número muito grande de pessoas, resolvendo aqueles conflitos de maneira definitiva entre demiurgos e eupátridas. E pessoal, um ponto muito importante para a gente entender a democracia. O Clístenes ele cria um sistema de proteção à democracia, chamado de ostracismo ou ostracon. Né? Quem fosse inimigo da democracia, denunciado contra a democracia, era julgado, né? E esse julgamento era feito, inclusive a votação desse julgamento era feito em conchas, né? Em ostras, por isso o nome ostracismo ou ostracon. E essa pessoa, quando condenada, né, quando inimiga da democracia, ela era exilada da cidade de Atenas por 10 anos. Então tinha que pagar essa pena, ficava fora da cidade de Atenas por 10 anos e depois poderia voltar
sem que tivesse prejuízo dos seus bens materiais. Certo? Mas isso foi muito importante porque evitou grandes problemas políticos. Quando vocês estudam em filosofia o Sócrates, ele está nessa questão aqui desse embate com relação à democracia, e ele vai ser punido pelo ostracismo, né? Mas a criação desse ostracismo é importante porque gera para Atenas uma estabilidade política e social muito grande, que vai levar Atenas a um relativo progresso econômico, um relativo progresso financeiro. Uma coisa importante de Atenas, que é muito diferente de Esparta: as mulheres são completamente excluídas, assim como os metecos, assim como os escravos. Não tem direito nenhum, político nenhum. Fica a dica aqui para vocês ouvirem uma música e pensarem um pouquinho sobre a questão já manjada, uma música bastante conhecida de um compositor que eu adoro, que é o Chico Buarque, chamado Mulheres de Atenas. Depois ouçam a música, pensem na letra dela, e vocês vão entender o tamanho da exclusão política e social que essas mulheres sofriam na cidade de Atenas. Certo? Então, fica para a gente finalizar aqui o assunto Atenas, uma última ideia: o conceito de cidadania. Quem é cidadão em Atenas? Quem é cidadão em Esparta? Quem é cidadão na Grécia? Bem simples a gente entender. Homem, maior de idade, descendente direto dos fundadores. É bem simples. Se você tem essas 3 características conjuntas, pronto, você tem direito à cidadania. Se você não tem qualquer uma delas, você está excluído do direito político dessas cidades. Certo? Facinho, né? Não tem nenhum segredo. De novo, qualquer dúvida pode deixar nos comentários aí que eu faço questão de responder para vocês. Sugestão que vocês tenham da gente abordar algum tema com mais complexidade, com mais profundidade, também fiquem à vontade. Tá certo? Então, dando continuidade, vamos falar do último período da história grega, antes da invasão macedônica, né? Vamos falar do período clássico. O período clássico ele é marcado por 2 coisas muito interessantes e completamente antagônicas. Primeiro, as guerras que os gregos enfrentam, que transformam a Grécia numa potência, né? E depois a própria decadência dessa civilização grega, marcada por outra guerra. Quer dizer, é uma guerra que transforma Atenas, ou que leva Atenas, perdão, é uma guerra que leva a Grécia ao seu apogeu, e é uma guerra que destrói a Grécia dentro de um mesmo período muito curto de tempo. Certo? Então, esse período clássico é marcado por esses 2 conflitos. O primeiro deles, as guerras médicas. Vamos voltar lá na nossa primeira aula. Lembra que eu falei para vocês que o que dava unidade aos gregos era a cultura, em especial a língua? Pois bem, esse era o fator determinante, por exemplo, para que essas cidades de língua helena, de língua grega, se juntassem para combater um inimigo em comum. E nas guerras médicas a gente tem esse inimigo em comum, né? Esse inimigo em comum são os persas. Essas guerras são chamadas de médicas, não é porque tem um oftalmologista brigando com um ginecologista. Você não acredita que eu fiz essa piada? Eu adorei. Essas guerras médicas, elas recebem esse nome porque os persas eram chamados de medos, porque viviam na Ásia Média, ou na região média, né, conhecida naquela época como região média, né, então por isso guerras médicas. E ela acontece porque os persas avançavam seu imperialismo para um lado, os gregos avançavam seu imperialismo para o outro, e esses imperialismos acabaram se aproximando, ou seja, esse movimento de ocupação territorial acabou se aproximando, e esse conflito entre essas civilizações se tornou inevitável. Certo? Então, como os persas eram inimigos das cidades gregas ao mesmo tempo, elas se juntam para essa guerra. E essa junção acontece através da criação de uma liga, né, que vai ficar responsável pela organização militar da Grécia, chamada de Liga de Delos. Né? Essa Liga de Delos, ela vai organizar essas cidades, vai cobrar impostos dessas cidades para construir navios de guerra, para armar esses soldados, para alimentar esses soldados, e vai ser o grande facilitador da formação desse exército comum dos gregos. Pois bem, essa guerra se estende entre 490 e 449 a.C. É uma guerra super pesada, são 3 grandes conflitos, dos quais os gregos saem vitoriosos no final. Certo? E essa vitória destrói, massacra os persas, e como Atenas era muito influente sobre Delos e tinha acesso a esse tesouro de Delos,
Atenas acaba a guerra como uma grande beneficiária desse conflito. Tanto que no ano de 461, ainda no meio das guerras médicas, mas já no momento em que os persas estavam sofrendo derrotas importantes, Atenas migra esse tesouro de Delos para Atenas. E Atenas vai viver o seu apogeu, né, o chamado século de ouro, ou século V, ou século de Péricles, qualquer um dos três nomes. Né? Esse período que se estende de 461 a 429 a.C. é um período muito importante para a cidade grega, porque os gregos pela primeira vez vão pagar um salário para os militares, né, um soldo para esses militares. É a primeira vez que na civilização ocidental paga-se para um político. Geramos um problema, será? Também fica a critério de vocês pensarem a respeito disso. É nesse momento que os filósofos são remunerados, por isso que vai ter uma migração enorme de filósofos para a cidade de Atenas. Peguem os principais filósofos aí da Grécia e peguem o nome deles e vocês vão ver que os gregos, todos eles têm o nome de uma cidade depois. Né? Nenhum deles, ou quase nenhum deles, é de Atenas, propriamente dito. Eles migram para Atenas porque lá eles recebiam uma grana para isso. Certo? E Atenas passa a conviver com um grande problema. Porque Atenas desenvolvia a democracia interna e ela estava no seu apogeu, numa coisa linda, super desenvolvida, com a construção e embelezamento dos principais prédios públicos da cidade. E em contrapartida, esse dinheiro vinha obrigatoriamente de uma cobrança tributária forçada das outras cidades. Então, pessoal, percebam que existe esse antagonismo grego, né? De um lado a democracia interna, do outro o imperialismo externo. É o conflito da ampliação dos direitos contra a opressão de povos, de cidades que tinham que pagar impostos forçados a Atenas. E isso vai gerar um problema sério, em especial para Esparta. Esparta vai chegar no momento em que não vai aceitar mais pagar impostos, assim como outras cidades não vão mais aceitar pagar impostos, né? E Esparta lidera a criação de um grupo paralelo à Liga de Delos, conflitante a essa Liga de Delos, chamada de Liga do Peloponeso. E essa Liga do Peloponeso vai ser responsável por juntar várias cidades que vão se negar a pagar os impostos para Atenas. Entre elas, a cidade de Corinto, que é a cidade responsável pelo início da Guerra do Peloponeso. É a cidade que vai dizer não para Atenas e que vai ser a responsável então pela declaração inicial de guerra da Guerra do Peloponeso. Essa guerra que é bem mais curta, mas devastadora para a civilização grega. Ela começa em 431, se estende até 404 a.C., é um conflito entre a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso, é um conflito entre Atenas e Esparta, e esta é a que sai vitoriosa, todo mundo sabe, né? Uma guerra quase genocida, de tanta gente que vai morrer, né? Uma guerra muito violenta, e ao final dessa guerra a gente tem praticamente, Esparta vence a guerra, mas as cidades estão praticamente destruídas, né? A democracia ateniense entra em crise, o abastecimento dessas cidades vai ser caótico a partir de então, né? E Esparta implementa um regime imperial sobre todas as cidades, né? A Guerra do Peloponeso, eu esqueci de dizer, ela começa em 431 e termina em 404 a.C., e acabada essa guerra, Esparta implementa então esse imperialismo, esse império, aliás, sobre todas as cidades, mas vai usufruir desse domínio por muito pouco tempo, né? Rapidamente eles vão ser dominados pela cidade de Tebas, que era uma cidadezinha pequenininha, quase que insignificante politicamente para aquela época, localizava-se ao norte da cidade de Atenas, vai invadir aquilo que havia restado das cidades-estado pós-guerra do Peloponeso, mas também o domínio de Tebas vai ser muito curto, e no ano de 359, Filipe II invade a Grécia, né? Filipe II, rei da Macedônia, invade a Grécia e vai dominar toda essa região, implementando aí um domínio estrangeiro a essa região grega, que a gente vai chamar de período helenístico, e essa é a última fase da história grega. Né? Já não apenas grega, mas né, já uma mistura da Grécia com esse povo estrangeiro. O Filipe II domina a Grécia, vai governar até 336, quando ele morre, e deixa o poder para o seu filho, Alexandre, um grande militar, criado e educado por Aristóteles, que era um filósofo grego que havia fugido da Guerra do Peloponeso
e havia trabalhado na corte do Filipe II, e o Aristóteles vai ser o tutor do Alexandre. Então o Alexandre era um cara com grandes conhecimentos, não só militares, né? Ele era um grande guerreiro, mas os conhecimentos dele avançavam para além do exército. E o Alexandre vai implementar talvez uma das maiores conquistas e das mais rápidas de toda a história da humanidade. Em muito pouco tempo, deem uma olhada no mapa que está aparecendo aqui na tela para vocês, em muito pouco tempo, o Alexandre vai promover essas conquistas amplas, que vai lá, pega aqui, ó, Egito, Fenícia, Palestina, Mesopotâmia, Pérsia, né? E para cada uma dessas regiões que ele dominava, ele fundava uma capital. E essas capitais recebiam o nome de Alexandrias, né? Então, para que facilitasse a organização desse poder de Alexandre sobre essas cidades. E é muito importante dizer o seguinte: Alexandre era um grande admirador da cultura grega, um grande admirador da cultura helena. E ele vai fazer questão de espalhar essa cultura helena por todo o mundo em que ele domina. E para que essa expansão da cultura helena fosse muito efetiva, ele vai promover uma miscigenação entre o grego e o povo dominado, né, para que essa cultura também se misture. Então essa nova cultura que sai da mistura, principalmente de gregos e persas, mas de gregos e dos povos dominados, a gente vai chamar de cultura helenística. E é basicamente o movimento mais importante e responsável para que a gente tenha hoje o conhecimento de boa parte dos filósofos da Grécia Antiga. Certo? Alexandre morre em 323 a.C., e depois da morte do Alexandre, ele não deixa filhos, e depois da morte do Alexandre, os militares que chefiavam o exército de Alexandre, o exército helenístico, o exército macedônico, vão começar a entrar em conflito pelo poder, e esse poder vai sendo devagarzinho dividido e quebrado, até que o Império Romano, a civilização romana, domine os macedônicos e acabe com a história grega por definitivo. Certo? Entendido, pessoal? Dúvidas? Se elas existirem, não se esqueçam, pode fazer os comentários aqui no canal, que eu faço questão de responder a todos. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, se puderem curtir, compartilhar o vídeo, agradeço. E em breve a gente se vê de novo. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço, tchau.